Leitura é uma coisa que pode mudar a sua vida. Tony Buzan, que foi o criador dos mapas mentais, é um dos grandes especialistas em memória no mundo hoje, fez uma espécie de desafio para a gente. Ele falou assim, imagine o que seria você poder ler 2.000 livros em vez de você ler 1.000 livros durante uma vida. Isso seria equivalente a você ser exposto potencialmente a pelo menos 1.000 ideias, a 100% a mais de ideias nesse meio tempo. E o que essas 1.000 ideias a mais poderiam fazer pela sua vida? Leitura é uma das melhores coisas que a gente tem na nossa vida. Ela te faz menos ignorante, ela te faz entender melhor o mundo, entender melhor as pessoas, se relacionar melhor com as pessoas, ser mais feliz, resolver problemas pessoais, te ajuda a ter opções de carreira, te ajuda a alcançar outras coisas, te ajuda a se relacionar melhor com o mundo que você tem ao seu redor. A leitura também pode ser potencialmente uma forma de você se sentir um pouquinho mais miserável, porque você reconhece a quantidade de coisas que você não sabe, a quantidade de coisas que você não vê, que você não entende, e afinal de contas a ignorância realmente é uma bênção, como dizem por aí. Mas, por outro lado, se você tiver a opção de saber ou de não saber, a maioria das pessoas que já deu um passo nesse sentido sempre vai preferir saber. Uma das perguntas que mais surgiram ao longo dos últimos anos foi, Fernando, como é que você lê? E isso para mim sempre me pareceu um pouco estranho, porque a leitura ela deveria ser uma coisa natural. Eu assisti uma palestra do Leandro Carnal uma vez em que ele respondia, a pessoa perguntava, dizia para ele, nossa, mas eu queria ler tanto quanto você. E ele falou, é realmente uma coisa muito misteriosa, eu sento na minha mesa, eu pego os meus óculos, eu abro o livro na primeira página e eu só termino quando passa aquele tempo que eu estipulei para isso. E o fato de ele narrar com essa simplicidade toda me fez lembrar que de fato é isso. A primeira coisa é, se você não atribuir tempo para a leitura, você não vai conseguir ler. A primeira coisa que eu digo quando as pessoas perguntam como que eu leio é sempre que eu leio muito. E sempre que eu tenho oportunidade de ler, eu estou lendo. Então, enquanto as pessoas estão assistindo televisão, enquanto as pessoas estão vendo futebol, vendo novela e fazendo uma série de outras coisas, eu estou lendo. Isso é uma questão de opção. E essa opção, ela tem seus benefícios, tem seus malefícios. Essa opção não é para todo mundo, eu tenho certeza disso. A minha ideia aqui não é convencer quem não quer ler a ler. A minha ideia aqui é dizer para você que, se você tem vontade, você vai ter que abdicar de algumas coisas para fazer a escolha de ler. Então, não se sinta mal com isso, porque a leitura ela traz um mundo novo para a gente. Eu vou falar primeiro como que eu faço essa leitura e lá no final eu vou fazer alguns alertas que são importantes para entender o contexto dessa leitura que eu faço. Primeira coisa é, normalmente eu faço uma leitura exploratória. O que isso significa? Que eu não estou preocupado tanto com os detalhes, eu estou preocupado mais em entender aquele assunto geral. Quando você lê livros de não ficção, e eu não tenho nada contra a ficção, mas é porque a ficção ela não agrega tanto quanto os livros de não ficção, quanto os livros de desenvolvimento pessoal, que constituem 95% daquilo que eu leio. Mas quando você está lendo um livro de não ficção, muitas vezes aquele livro ele poderia ser reduzido a 2, 3 páginas. Mas adianta você pegar 2, 3 páginas, se alguém resumisse aquilo, transformasse aquilo no conteúdo e te entregasse, adiantaria você ler isso? Provavelmente não. Porque o livro ele não é só a ideia principal, ele é a construção de um argumento do autor para poder te convencer. Eu publiquei um tempo atrás uma resenha sobre o livro The Miracle Morning, do Hal Elrod, que tem uma versão em português também, e eu falei como que eu tive ao longo dos últimos anos muita dificuldade para acordar cedo, e uma vez que eu li esse livro, de repente as coisas mudaram. Eu não sei bem explicar porquê, mas o autor me convenceu. Ele me mostrou que o caminho é esse, ele me mostrou os passos para eu poder acordar mais cedo, ele me mostrou as vantagens para que isso acontecesse. E como isso estava alinhando aos meus objetivos de vida, a pessoa que eu queria ser, as coisas que eu queria desenvolver ao longo desse período, eu comecei a acordar cedo. Então, às vezes, tudo que você precisa é uma ideia, é um conceito, é uma exposição de uma forma um pouco diferente para você se ligar com aquilo. Então, não adianta você ler a versão resumida. A versão resumida, ela é boa depois, quando você já leu, quando você já conhece o material, e aí de repente você vai só relembrar aquelas ideias. Mas o livro, ele é a construção de um argumento que te leva à conclusão que o autor quer trazer pra gente. A minha leitura ela é muito rápida exatamente porque eu não estou tão preocupado com os detalhes. Na maior parte da minha vida, eu não fiz anotações sobre os livros. O que eu faço? Quando eu pego livros eletrônicos no Kindle, no iBooks, o que eu faço é, eu
seleciono aqueles trechos que são mais importantes, eu coloco notas às vezes nos livros, porque isso me ajuda, quando eu termino ou algumas semanas depois, e eu sempre ponho um lembrete para isso, a voltar naquele livro para ler aqueles trechos que eu selecionei, que são trechos que fazem sentido para mim. Você não precisa reler um livro para você poder lembrar daquilo que você leu. Se você tiver 10%, 5% daquele livro selecionado, você já vai conseguir lembrar de todas as ideias principais que foram mais relevantes para você. Então o que eu faço? Eu leio, eu seleciono tudo, eu coloco um lembrete no meu Evernote para daí 2 ou 3 ou 4 semanas eu voltar naquele material só para ler os destaques e as notas que eu fiz. Isso me ajuda a sempre estar em contato com aquelas ideias e a relembrar algumas coisas que com certeza eu esqueci. O objetivo da minha leitura, e eu sugiro que você faça isso, que é uma das formas de você ler melhor, de você aprender mais, o objetivo da minha leitura não é gravar 100%. Não há gravação de 100% de um livro de 150, 200, 300, 400 páginas. Isso não existe. E você não precisa gravar 100% de um livro para você tirar as boas ideias, para você poder mudar na sua vida. A ideia não é essa. A ideia é, se de cada livro, e isso é um conceito bastante radical e que eu sei que muitas pessoas não aceitam, se de cada livro você tirar uma ideia que potencialmente possa mudar a sua vida, você já vai ser uma pessoa acima de 99,9%. Você vai ser mais feliz, você vai poder construir mais coisas, você vai poder ter relacionamentos melhores, tudo o que você quiser. Se você tirar uma ideia de cada livro que você lê, você pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença do mundo. Então você não precisa gravar 100% do livro. E eu vejo que essa é uma das preocupações das pessoas. Ah, Fernando, porque eu leio um livro e aí 15 dias depois eu não lembro nada. Não é que você não se lembra de nada. É que você não se concentra naquilo que realmente é importante. Se você quer lembrar os exemplos, se você quer lembrar os detalhes, se você quer lembrar a construção exata do livro, é claro que você não vai lembrar. A nossa cabeça ela não foi feita para lembrar, ela foi feita para esquecer. O nosso cérebro é especialista em esquecer as coisas. Então, o que você precisa? Se focar naquilo que realmente é importante. Todo livro tem um conceito, todo livro tem um princípio. Leia o livro, descubra qual que é esse princípio, anote isso e colhe na sua parede. Num lugar onde você veja todos os dias, na parede do seu escritório, atrás da porta do seu armário. Um lugar onde você veja todos os dias, porque isso é que vai te dar a possibilidade de você entrar em contato com aquela ideia e de você deixar aquilo fresco na cabeça. O que acontece muitas vezes é que as pessoas entram em contato com um conceito que é potencialmente transformador de vidas, mas elas não colocam aquilo em prática. Para cada minuto lendo, você precisa ter 1 minuto de execução. Então não adianta nada eu ser o melhor leitor do mundo, mas eu não colocar aquilo em prática. E essa é outra forma de você ler melhor, embora isso não esteja tão associado à leitura. Enquanto eu leio, eu estou sempre fazendo perguntas. Se eu vejo algum tópico que me causa estranhamento, eu pergunto por quê? Como? Existe alguma forma de eu relacionar isso com alguma outra leitura que eu fiz? Isso faz sentido dentro daquilo que eu já conheço e eu já estudei? Todas essas perguntas, embora elas não sejam essencialmente estudativas, porque eu não estou produzindo nada, mas eu estou me relacionando intelectualmente com essa leitura. A leitura ela não pode ser simplesmente uma recepção de informação, mas você precisa também relacionar isso com aquilo que você já conhece, com aquilo que você já sabe, porque é dessa forma que essa leitura começa a fazer sentido para você. Essa é uma espécie de leitura crítica. Se você bate aquilo que você está lendo com aquilo que você já sabe, com outras fontes de informação que você já adquiriu, que você já absorveu, é claro que você vai ter uma forma muito melhor de analisar, primeiro, se aquele conteúdo que você está lendo é bom, segundo, se aquilo faz sentido para você. Não adianta uma coisa que não faça sentido para você. Às vezes você simplesmente não está pronto para o conteúdo que você está lendo. Então é importante a gente tentar reconhecer isso. Será que o problema está na construção da ideia ou será que o problema está em mim, porque eu não consigo ainda absorver com toda a clareza aquilo que o autor quis passar. Isso já aconteceu comigo. Eu já peguei livros ótimos que eu simplesmente não estava preparado para ler. E muitas pessoas perguntam, Fernando, como é que você faz anotações? As anotações que eu faço, normalmente, por incrível que pareça, são mais para as resenhas que eu faço do que para mim. Quando eu vou fazer resenhas, eu preciso mostrar informações, eu preciso pegar exemplos, eu preciso trazer aquela realidade daquele livro pra gente. Então, quando eu vou fazer essas resenhas, eu necessariamente preciso fazer anotações. Se eu não vou fazer resenhas, eu nem sempre faço anotações, na verdade, é até um pouco raro que eu faça. O que eu costumo fazer é,
eu faço anotações no livro, que é uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo, naquele mesmo sentido dos livros eletrônicos. Se são livros eletrônicos, eu faço os destaques lá e as minhas notas, e se são livros físicos, eu faço literalmente anotações neles, para poder lembrar daqueles conceitos que são mais importantes. Antigamente eu não gostava de mexer em nada do livro, eu achava que isso meio que, não sei, afetava o livro ou alguma coisa. Ô, meu filho, o cachorro tá brincando ali. Então, o que eu faço são exatamente notas ali, às vezes uma pergunta, uma palavra que me ajude a entender, que me ajude a ver aquilo, que me ajude a voltar àquele estado em que eu estava quando eu estava fazendo aquela leitura. Por que isso é importante? Porque quando você lê o livro de uma vez, você tem um determinado conjunto de ideias, um determinado conjunto de conhecimentos que você vai construindo a partir daquela leitura. E quando você volta, quando você vai ler só as notas, nem sempre aquilo está claro. Quando você vai ler só aquilo que você grifou, só aquilo que você destacou, nem sempre essa ideia fica clara. Então, às vezes, quando você coloca uma palavra, quando você coloca uma pergunta, isso te ajuda a voltar àquele estágio. É o mesmo princípio dos mapas mentais. Uma palavra, às vezes, te remete a um conjunto enorme de ideias que você tem ali para trás. Ok. Então, se você quiser ler melhor, e essa é a minha sugestão pessoal para você, primeiro, leia livros de autodesenvolvimento, livros que te ajudem a resolver problemas que você tem, livros sobre como se relacionar melhor, livros sobre como ser mais produtivo, livros sobre como pensar diferente, como agir diferente. Todos esses livros, eles ajudam a gente a viver uma vida melhor, eles ajudam a gente a crescer. Eu não tenho absolutamente nada contra livros de ficção, mas os livros de ficção, eles não têm essa habilidade, eles não têm essa capacidade de transformar a nossa vida, porque eles são histórias e por mais que eles tenham um caráter de entretenimento, eles não trazem muita coisa pra gente. O segundo ponto é que você faça essa leitura exploratória, que você veja o livro como um todo e que você tente a partir daí pegar as ideias mais importantes. Você não precisa lembrar de 100% daquilo que você lê. Isso não é necessário para você poder trazer os benefícios da leitura para você. Como esse canal trata também de concursos públicos, um alerta é importante. A leitura para concursos públicos é muito diferente daquilo que eu trouxe aqui. Quando você fala de concursos públicos, você precisa realmente gravar uma boa parte de vários livros que são muito, às vezes, procedimentais ou que são, às vezes, muito técnicos. Então, a leitura, com certeza, é diferente. Você precisa criar um material de revisão, você precisa fazer exercícios, resolver questões sobre aqueles conteúdos para você realmente poder gravar e poder manter aquele conhecimento durante um longo período de tempo até a prova. Então é um procedimento muito diferente daquilo que eu trago aqui. Essas são as ideias que eu trago para vocês. Isso aqui é certamente um vídeo introdutório, a gente ainda vai falar muito sobre leitura ainda. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou Fernando Mesquita. Deixe o seu like aqui, caso você tenha apreciado. Se você não me conhece, inscreva-se no canal e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá.